Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só. Estamos iniciando aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por fazer parte dessa construção, por nos ajudar na busca, pelo crescimento e pelo avanço, do conhecimento da teologia e principalmente por nos ajudar a divulgar aí o nosso trabalho também, a repartir e compartilhar o nosso conteúdo, tá bom? Fica aqui já a minha rede social, @zeca_pereira. Chega por lá, agradeço demais o carinho de todo mundo que passa por lá. E queria, antes de apresentar os nossos convidados, deixar aqui para você também as redes sociais do Vejam Só. Tem o nosso Facebook, o nosso Instagram e também o nosso canal lá do YouTube, Programa Vejam Só. É assim que você nos localiza nas redes sociais, tá bom? Quero dar um destaque aqui rapidinho para o nosso canal do YouTube. Chega por lá, porque além de você assistir a todos os nossos debates, nós fazemos também algumas transmissões ao vivo no nosso canal durante as nossas gravações. Então a gente grava o programa para exibir à noite na TV, mas ele é transmitido ao vivo lá no nosso canal do YouTube. Então se inscreva e ative as notificações para você ficar por dentro de tudo por lá também, tá bom? Deixa eu apresentar aqui os meus convidados e nós já vamos para o tema. Com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Elias Soares, ministro da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga. Graça e paz, meu irmão, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite, pastor. Muito obrigado, Zeca. É uma alegria muito grande também poder estar aqui mais uma vez no programa Vejam Só, apresentado por essa figura brilhante, Zeca, de sempre, Obrigado, pastor. Há algum tempo, E também estar aqui juntamente com o pastor Eliel Silva, que de tanto debater, acabamos fazendo uma amizade aqui, viu? Amizade até a hora que perguntar, que colocar o tema do programa aqui. Isso! Aí eles discordam em tudo. Muito bem. Eu quero mandar um beijo para minha esposa, irmã Débora Soares, para Abigail Soares, para o Davi Soares, para todos os nossos amigos no canal, no YouTube, no Instagram, PR Elias Soares Oficial, e para todos os nossos amigos dos grupos. É uma alegria muito grande. Amém. Obrigado, pastor, pelo carinho com o programa. Antes de mostrar o livro, vamos falar da igreja? Passar as informações da igreja, por favor. Verdade. Eu sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga. Fica ali na Avenida Doutor Ricardo Jafé, número 214, no bairro do Ipiranga. O nosso pastor presidente, Alcides Fávaro. Inclusive, essa semana que passou, eu estive no interior, ali em Penápolis, fazendo um trabalho ali sobre antropologia teológica na igreja. Ficamos 2 dias e trabalho da Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga. Quero mandar um abraço para todos os nossos amigos, em especial ao pastor Eugênio Piacentini, e ele que possibilitou a minha ida para os Estados Unidos. Era para eu ir para a Califórnia, mas ocorreu a morte da bispa lá, então houve um contratempo, mas mesmo assim tivemos outros convites e estaremos no mês de maio, ali em Boston, no estado de Massachusetts, mas se der tudo certo, no mês de outubro, provavelmente estaremos ali no estado da Califórnia também. Então, um beijo para todos vocês aí, pastor Michael e tantos outros pastores aí no norte da América. Boa. Pastor, vamos falar rapidinho desse livro aqui. O que o nosso telespectador vai encontrar nesse material aqui? Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Inclusive tem um louvor que diz que eram 100 ovelhas e uma se perdeu e as 99 o pastor deixou no aprisco. Não está na Bíblia isso, gente. O louvor é lindo e o pessoal propaga baseado no louvor, mas não na palavra. Lucas capítulo 15, 4, vai mostrar que elas estavam no deserto. As pessoas dizem que Saulo, depois que seu nome foi mudado para Paulo, ele se tornou uma bênção. Só que essa mudança nunca aconteceu. Agora, pior do que isso, tem um político cujo nome eu vou deixar no anonimato. Há um tempo atrás, ele pregou que os problemas que ocorrem na África devem-se ao fato de Noé ter amaldiçoado o seu filho Ram, ou cão. Só que essa maldição nunca aconteceu. Aí é o seguinte, nós temos 88 fatos que os pregadores dizem que está na Bíblia, mas a Bíblia não diz. É uma obra bem interessante, com 328 páginas, vai ficar super promocional para quem disser que assistiu aqui o programa Vejam Só. E para você adquirir, 0 operadora 11 93279 3001. Ou 0 operadora 11 94901 6633, e tem muito mais livros que nós escrevemos que estará à sua disposição. Boa. Fica aí a indicação também, nós já deixamos as redes sociais,
pastor, ele passou os telefones para você poder entrar em contato também. Obrigado, pastor, pelo carinho, novamente. Eu que agradeço. E nós temos também o privilégio de receber, nesta oportunidade, o pastor Eliel Silva Santos, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Graça e paz, meu irmão. Seja muito bem-vindo novamente. Privilégio de recebê-lo, pastor. Graça e paz, Eca. Graça e paz, pastor Elias. A paz do Senhor a todos os nossos telespectadores. Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite. Sempre uma honra poder falar aqui no Vejam Só, programa que tem muita credibilidade, que tem uma audiência de altíssimo nível. Amém. É um privilégio poder estar aqui. A alegria é nossa, pastor, em recebê-lo. E o nível do programa ele só é alto por conta de vocês. Por conta dos nossos convidados, que são homens e mulheres de Deus, abençoados e preparados para avançar no conhecimento bíblico. Hoje você vai ver mais um daqueles debates cheios de conhecimento. Antes do debate, as informações da igreja, pastor. Pertenço à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São Paulo. Nossa sede fica aqui no bairro do Belenzinho. Mandar um abraço aos nossos pastores, pastor Zé Wellington, pastor Wellington Júnior. E gostaria também de falar do meu site, www.elielsilva.com.br. Você encontra ali todos os nossos livros, e-books, materiais, contatos, etc. e tal. Falando em livros, e-books, materiais, contatos e tudo mais, vamos mostrar um aqui, onde você já vai encontrar no site aí que o pastor Eliel já passou. E o que o telespectador vai encontrar de conteúdo neste livrito? Olha, O Tanque de Betesda e a Igreja do Século XXI. É um livro que escrevi há mais de 10 anos atrás. Na verdade, é o meu primeiro livro. Hoje já são mais de 10 livros escritos e publicados. E esse que está em suas mãos é o meu primeiro livro. E é justamente uma comparação com o Tanque de Betesda e o movimento evangélico do século XXI. Eu faço algumas críticas e alguns elogios à igreja que se parece com o Tanque de Betesda. Vale muito a pena a leitura. Inclusive, nesse livro eu dedico aí 1 ou 2 capítulos sobre o anjo ou o suposto anjo do tanque. Muito bom. Anjo ou suposto anjo, que é o tema do nosso debate de hoje. Não é à toa que o pastor Eliel é um dos nossos convidados. Já pode pôr na tela aí. Não, aliás, antes de pôr na tela, deixa eu fazer um pouquinho diferente, já que nós vamos mudar a ordem e tudo. Deixa eu já colocar a enquete para você antes de você ouvir a opinião dos convidados. @programa Vejam Só. Chega lá para você votar. Põe na tela aí, por favor. Tá aí a enquete para você, ó. O anjo realmente descia e agitava as águas no tanque de Betesda? Vamos ver as opções? Primeira delas, sim. Deus usava esse meio para curar. Segunda opção, não. Era uma crença popular. Nós colocamos sem base divina ali, mas o correto era sem base bíblica. Porque base divina tem, né? Se Deus quiser, ele faz de qualquer jeito. Mas sem base bíblica. E o não sei é a terceira opção, tá bom? Vai lá, vote, participe, dê a sua opinião também para poder participar aqui do programa. Bom, então agora vai aparecer o nosso GC e a pergunta é: havia realmente um anjo no tanque de Betesda? Esse anjo agitava as águas e ali existia a cura ou era realmente uma crença? O pastor Eliel vai começar respondendo, nós vamos fazer diferente hoje e depois o pastor Elias vai responder. Eu não sei se ele vai começar porque a opinião dele é a mais polêmica, talvez, não sei. Vamos ver. Por favor, pastor Eliel, como é que o irmão responde a nossa pergunta? A questão do anjo do tanque de Betesda tratava-se de uma crença, uma crendice popular da época, que não tem base nem bíblica, nem histórica e tampouco no caráter de Deus. Deus não enviaria um anjo de tempo em tempo para promover uma cena de competição em que somente o mais rápido, o mais ligeiro, ou aquele que tivesse dinheiro para pagar alguém para lançá-lo no tanque, ou para alugar uma das cabines que foram construídas nas bordas do tanque para favorecer. Deus não participaria de um movimento desse, né? E quando você pega o texto minoritário, texto eclético, que é as cópias, os manuscritos originais mais antigos, que são os mais aceitos, você não vai encontrar o versículo de número 4, que faz justamente menção a essa crença. É claro que o texto majoritário, a maioria das cópias do Novo Testamento, contém o versículo 4, razão pela qual algumas das Bíblias colocam esse versículo entre conchetes, para diferenciá-lo
do texto original. Ou seja, João não teria feito qualquer menção a este anjo. Ele teria simplesmente narrado o milagre. Porém, na narração de João do milagre, ele diz que havia ao redor daquele tanque uma multidão de cegos, coxos e paralíticos. Ora, se o versículo 4 não existisse, fazendo menção a essa crença, o leitor iria se perguntar por que eles estavam ali. E ele também menciona que quando o paralítico perguntou se ele queria ser curado, ele associa sua cura ao tanque, ou seja, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, desce outro antes de mim. Nós leríamos o texto, quem sabe, original de João, e nos perguntaria, o que tem a ver a cura com o tanque e o movimento das águas, e por que tantos enfermos ao redor de um tanque? Por isso, Tertuliano, no século II depois de Cristo, achou necessário colocar uma nota de rodapé em uma das suas cópias do Novo Testamento, fazendo menção a essa crença, a essa crendice, e as cópias continuaram sendo feitas até que essa nota de rodapé foi introduzida e virou parte do texto, razão pela qual algumas versões colocam entre conchetes para diferenciar do original. E a crença popular original não era nem que o anjo agitava as águas, era que o anjo se banhava nas águas. E nós sabemos que anjo não toma banho. Eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, e olha o que diz. Bíblia de Jerusalém, João capítulo 5, versículo de número 4. Porquanto um anjo do Senhor se lavava de vez em quando na piscina e agitava a água. Ou seja, essa era a crença de que um anjo do Senhor se banhava naquele tanque. Por isso ela... Isso. Depois essa crença ela foi evoluindo, né, e foram melhorando, porque a questão de anjo se banhar, mas isso é mais um indício de que essa era a crença. Tanto é que aqui ele não faz, de fato, reconheço uma tradução, mas ele faz vamos dizer assim, uma tradução livre, e ele prefere mencionar a crença original, que era que o anjo se banhava. E aí, quando o anjo se banhava, a água virava uma água miraculosa, e aí o primeiro que se lançava no tanque era curado. Então, eu creio que era uma crendice da época, porque não coaduna com o caráter de Deus esse tipo de situação. Foi, Joe? Agora eu quero ouvir. E aí, Elias, como é que o irmão responde a pergunta? Bom, essa pergunta eu defendo. Havia um anjo ali? Não, não é que havia, ele aparecia. De quando em quando, esse anjo aparecia, agitava a água, e o primeiro que fosse jogado na água era curado. Não tinha uma regularidade? Olha, a Bíblia não diz isso, e é interessante que, às vezes, a gente despreza mais de 5.800 manuscritos para apelarmos por uma crendice, para uma lenda, que não tem nenhum manuscrito. Por exemplo, se eu pedir para o pastor Eliel me apresentar em quantos manuscritos esta lenda, ou quantos manuscritos tem, corroborando a veracidade dessa lenda, ele não vai apresentar nenhum. Mas do texto em que este anjo agitava a água e a pessoa que caísse era curada, nós temos milhares. Fora isso, nós temos aqui alguns textos que corroboram o fato de que realmente, por exemplo, agora, no outro debate, ele usou uma determinada Bíblia, agora ele veio com a Bíblia católica, que é a Bíblia de Jerusalém, para tentar corroborar o argumento dele. Mas eu vou apelar para os textos originais. Por exemplo, o aramaico siríaco de Taciano. Os textos que ele diz que são textos os mais antigos, são textos do 3º, 4º e 5º século para frente. Taciano, veja só, esse texto de Taciano, que é o aramaico siríaco, ele consta de 120 a 175 AD, ou seja, é um texto do 2º século. Se nos textos do 5º século não consta, eu acho que a gente precisava perguntar, não consta porque não existia ou não consta porque os copistas daquele texto não quiseram que constasse, uma vez que no aramaico siríaco de Taciano já constava. E não somente nele. Por exemplo, Tertuliano, que também é do 2º século, corrobora com Taciano quando ele apresenta este argumento de que havia um anjo que agitava a água. E depois eu quero apresentar, ainda que sem querer fazer apelo às autoridades, mas pessoas que corroboram com o fato de que realmente esse texto está correto. Quer ver o que mais? Nós temos
esse texto siríaco de Taciano é chamado de Diatessaron, de 120 a 175 AD. Ou seja, é anterior a todos esses textos, por exemplo, que ele não citou o nome, mas é o Codex Vaticanus, Codex Sinaíticos e o Codex Alexandrino. O texto de Taciano e o texto de Tertuliano são anteriores. Se não existia isso, de onde foi que eles tiraram essa ideia? Está entendendo? Outro sim, o Textus Receptus também consta. A família 35, lá do... esqueci o nome do Arbor Speaking, ele é um PhD e nesta área de tradutologia, de linguística. 98% dos textos da família 35 corroboram com o fato de que havia este anjo. O texto majoritário, que inclusive a Sociedade Bíblica Trinitariana coloca esse texto como o melhor, e ele precede, é do primeiro século, do segundo século. Ele também apresenta esta passagem de João, capítulo 5, versículo 3, versículo 4, como sendo verídica. Agora, se eles faziam especulações, se eles faziam competições, Deus não está... Hoje, por exemplo, Deus parou de fazer milagre? Não. Mas existem igrejas aí que fazem uma competição danada e que deturpam os dons de Deus. Agora, pelo fato das pessoas deturparem, significa que os dons não acontecem? É claro que acontecem, mas se você for entrevistar um sensacionista o sensacionista daqui a 100 anos, fala, não, isso aí é tudo especulação, é uma palhaçada dos pentecostais, dos neopentecostais. Por quê? Porque eles não acreditam. Então, da mesma sorte, pode estar ocorrendo. Mas nós temos vários documentos corroborando para o fato de que realmente havia um anjo e ele agitava as águas e o primeiro que acontecia. Tanto é que Jesus, ele não desmistificou isso. Jesus, por exemplo, não falou contra, falou, não, isso aí não existe. Eu agora vou te curar. Jamais ele desconstruiu o argumento daquela pessoa. Boa. Vou voltar a palavra ao Eliel aqui. Nós vamos dar, a partir de agora, 3 minutos, tá? Para cada fala aí, para a gente dividir bem aí. Sem interrupção. É difícil, né? É difícil. Vamos lá, Eliel. De fato, isso foi reconhecido na minha primeira fala. O texto majoritário contém o versículo 4 e o texto que não contém o versículo 4 é o texto minoritário. Cerca aí de 80% a 90%, vou colocar 90% dos textos dos manuscritos contém o versículo 4 e apenas 10% não contém. Se você for no YouTube aí agora, você vai achar um vídeo do pastor Elias Soares afirmando exatamente isso, que esse texto, versículo 4, não consta nas cópias dos originais mais antigas e mais aceitas. A não ser que ele tenha mudado de opinião, nós concordamos a respeito daquilo que eu falei. Agora, a minha questão não é se esse texto está ou não está. De fato, ele está na maior parte. Por quê? Porque ele é necessário. Como eu disse na minha primeira fala, se não houvesse versículo 4... Não tem explicação. Não tinha explicação. Se você olhar a palavra porquanto um anjo descia, no original, isso tem um tom de explicação. Porque o texto acabaram de dizer, estava ali uma multidão de cegos, coxos e paralíticos, porquanto um anjo descia. Se você olhar no original, e a própria palavra porquanto, se você for ver o sentido empregado da palavra, ele é explicativo sobre aquilo que veio anteriormente. Então, Tertuliano, se Tertuliano, de fato, colocou essa nota de rodapé no século II, e se os outros copistas foram copiando e colocando, eles não estavam afirmando que o anjo descia, eles estavam afirmando a crença que aqueles enfermos tinham de que o anjo descia. Então, este porquanto descia um anjo, movia as águas, e o primeiro que ali se lançava era curado de qualquer enfermidade que tivesse, ele é descritivo. E essa descrição é completamente necessária para a boa compreensão do texto. Então, o versículo 4, ele está fazendo menção a uma crendice, ao que eles acreditavam, ok? Porquanto, ou seja, aquilo que veio antes, estavam ao redor do tanque uma multidão de cegos, coxos e paralíticos. Agora veja bem, cegos, coxos e paralíticos, multidão. Cegos podiam pular no tanque primeiro, mas não podiam ver o movimento das águas. Tá. Os coxos e paralíticos poderiam ver o movimento das águas, mas não podiam pular no tanque. Então só conseguia pular no tanque quem não era cego, quem não era coxo
quem não era paralítico. Eram dois tanques, de 30 metros cada tanque. Uma multidão ao redor desses dois tanques. Quando a água borbulhava, e eu vou explicar por que a água borbulhava, o senhor acha que apenas um se lançava? Era uma multidão de pessoas se jogando no tanque ao mesmo tempo. Não eram cegos, não eram coxos, não eram paralíticos, porque os cegos não podiam ver o movimento e os coxos não podiam pular, apesar de poder ver. Então, concluindo, era uma confusão. Deus não participava disso. O primeiro, como que era o pleno ministério de Cristo na terra. Jesus estava curando multidões. Deus ia mandar um anjo para promover uma cena de competição, de empurra-empurra, de confusão, como acontecia no tanque de Betesda. Depois eu vou explicar por que a água borbulhava. Olha, vocês agora percebam, o pastor Eliel, na sua fala, partiu para ilações. Onde é que diz aqui no texto que várias pessoas pulavam ao mesmo tempo? Ele acabou de criar um texto que não está aqui. Eu gostaria que o senhor fundamentasse esse seu argumento. Pode fazer agora. Sim, senhor. Onde é que está escrito isso no texto bíblico ou nos originais? Está escrito? O texto não está escrito, é uma dedução lógica. Ok, só isso que eu queria. Então, vocês perceberam uma dedução, não é Bíblia. Então, ele já começou a construir sua argumentação em cima de ilações. Segunda ilação que ele comete aqui, e é perigosa. Perigosa para quem constrói a sua teologia exegética em cima da interpretação histórico-gramatical. Porque aqui ele apresentou é histórico-crítico, argumento de teólogos liberais. Olha o que ele disse aqui, olha, que o texto era uma crendice. Ora, era uma crendice que foi inserida no texto bíblico. Quer dizer que nós não podemos confiar em toda a Bíblia, porque a Bíblia está colocando uma crendice, uma palhaçada dentro do seu texto. Colocaram, como é que eu vou crer? Um outro debate que ele fez comigo, ele disse que a ARC é uma ótima tradução e fez uma defesa do argumento dele, principalmente sobre a filha de Jefté, fundamentado na ARC, e a ARC traz isso. Só que agora ela já não vale mais. Agora vamos lá para os manuscritos. Nós apresentamos aqui que Tassiano, no seu Diatessaron, no seu texto, como eu acabei de apresentar, que é o texto aramaico-siríaco, de 120 a 175, ele fala sobre isso. Portanto, não existia esse texto, ainda não haviam descoberto esse texto crítico que aparece no 4º e 5º século, do 5º século. Ele é do 2º século. Já no 1º século, o texto majoritário, o texto receptus, já existia. Mas ele está apresentando um texto até que tardio, porque uma equipe caracterizou aquele texto como o melhor texto. Mas nós temos o texto majoritário, temos o texto receptus, temos o texto também aqui do aramaico siríaco, e fora isso, olha só, Tassiano, em sua harmonia dos evangelhos, chamada de Diatessaron, composto por 4, registra a referência ao anjo que movia as águas de 5 tanques que estavam em Jerusalém. Não eram apenas 2, mas 5. E ainda nós temos aqui outros. Tertuliano, falando sobre o batismo. Veja que não é ele estava ali falando que havia uma crendice. Ele, numa pregação dele, numa homilia, numa exposição, falando sobre batismo, texto sobre o batismo, 5º, Tertuliano compara a cura física providenciada por Deus através de um anjo que agitava o tanque de Betesda com a cura espiritual do batismo. Aurélio de Ambrósio, 340, 397 depois de Cristo, falando sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, menciona o mover das águas do tanque de Betesda e compara a ação dos anjos ao superior agir do Espírito Santo. Jerônimo, 347, 420 depois de Cristo, falando sobre batismo em diálogo contra luciferianismo, em 379 depois de Cristo, compara a cura espiritual com a cura física promovida pelo mover da água do tanque de Betesda através do anjo. Ó, aqui tem João Crisóstomo, Agostinho de Hipona, João Cassiano, Cirilo de Alexandria e muitos outros manuscritos, estão todos aqui, que eu iria tomar o tempo, mas eu vou deixar para ele. Vamos lá, Eliel. Como eu bem disse, estou defendendo, esta era uma crendice da época. Então tá certo o que ele citou. Exatamente. Entendi. O pastor Elias, eu não sei se por falta de compreensão ou não prestar atenção naquilo que o seu interlocutor fala, frequentemente ele diz que eu falei o que eu não falei, que eu cheguei a conclusões que eu não cheguei,
Então, os telespectadores podem analisar a minha fala e não aquilo que ele disse que eu falei. Esse é o chamado argumento ad hominem. Quando você perde o argumento, aí você vai para a agressão. A falta de compreensão ou falta de conhecimento. Está querendo dizer que eu sou o quê? Não. Eu não disse, mais uma vez, aí está a prova. Eu não disse falta de conhecimento, foi ele que falou agora. Finalzinho para tacar fogo nas coisas, cara. Veja a prova. Eu não disse falta de conhecimento dele, isso aí seria uma ofensa. Jamais falaria isso do grande falta mestre. De compreensão. Compreensão da minha fala. Então, da minha fala. Falta de compreensão? Talvez falta de conhecimento. Não, talvez a falta de compreensão da minha fala seja por minha culpa, por eu não saber me expressar tão bem, me exprimir tão bem, didaticamente como o senhor. Então, talvez por falta de não compreender corretamente aquilo que eu falo, frequentemente ele coloca palavras na minha boca, diz que eu falei o que eu não falei. Eu falo uma coisa, ele conclui que eu falei aquilo e aí ele traz como se eu tivesse falado aquilo, mas vocês são inteligentes para analisar aquilo que eu falo. Agora chegou mais ainda. Aquilo que... Não. Vocês são inteligentes, ele não é. Eu não disse isso. Ele está Elias, deixa corroborando. Está corroborando com o que eu estou falando. Mais uma vez, eu não disse que ele não é inteligente. Eu disse que vocês são inteligentes. Vocês são. Vocês são inteligentes para não ir no que ele disse que eu disse. E sim no que eu disse. Correto? Então, vamos lá. Uma dedução lógica não é uma ilação. Uma dedução lógica é uma dedução lógica. Por acaso, nós vamos fazer deduções ilógicas ou inferências ilógicas? O que eu estou dizendo aqui é que se de fato havia ali uma multidão ao redor daqueles tanques, e não eram 5 tanques, eram 5 alpendres, eram 2 tanques. Eu já estive lá em Israel, creio que o pastor também, você também, eram 2 tanques de 30 metros, cada um 60 metros de tanque. Uma multidão ao redor daquele tanque, entendeu? Você pensa que quando a água borbulhava havia ordem, havia decência? Não, havia empurrões, competição. Somente os não tão doentes assim conseguiam se jogar no tanque. Como que os cegos iam ver a água agitar? Como que os coxos e paralíticos iriam pular apesar de ver? Só conseguia pular quem não estava tão doente assim ou quem tinha dinheiro para pagar alguém para jogar no tanque, ou para alugar uma das cabines que foi construída ao redor, porque aquilo virou um comércio, aquilo virou um centro de competição, de desordem, de bagunça, de comércio, de confusão, e Deus não participa disso. Quando você olha na Bíblia Sagrada, você vai ver anjo matando, você vai ver anjo ferindo, anjo deixando mudo, mas você nunca vai ver um anjo curando. Eu desafio o pastor Elias até o final do programa a mostrar um texto de um anjo curando. Só tem aqui. Por quê? Porque tratava-se de uma crendice que o texto está relatando a crendice. Nem tudo que a Bíblia diz, ela respalda. Antes do Elias, então não tinha cura ali? Nunca teve. Eu desafio também mostrar um registro histórico de que alguém foi curado no tanque. O único que foi curado foi ele, esse paralítico, e não precisou do tanque. E não pelo tanque. Por Jesus. Rapaz, deixou duas perguntas boas, hein, Elias? Ó, eu quero texto, como diz aí um famoso debatedor, né? Eu quero um texto de um anjo curando, foi isso que ele disse, e a prova de cura. O texto do anjo tem que ser na Bíblia, o texto de cura pode ser fora? Pode ser registro histórico. Registro histórico, tá abrindo o leque. Mas antes, nós vamos para o intervalo, pode? Pode. Vou dar tempo de você pesquisar aí. Não precisa, né? Já está na ponta da língua. Mas o intervalo é rápido. Na sequência, o Elias volta com essas respostas, tá bom? Antes, telefone da grade na tela. Quer estudar teologia, quer se aprimorar no conhecimento das escrituras sagradas, gosta, assim, demais de como os nossos debatedores trabalham o texto bíblico, a teologia, as informações. Vem para a grade para se capacitar, para estudar também. Código 11 3115-0819. Tira uma foto aí, porque daí amanhã você liga, tá bom? Ou anota o número, código 11 3115-0819. Além do telefone da grade, fica aqui para você os contatos e redes sociais da HIT. Vem conhecer a programação, vem conhecer o nosso conteúdo. Tem muita coisa interessante preparada aqui para você e para toda a sua família. Chegou a hora de dar férias para o controle remoto. Chega de ficar zapeando o dia inteiro. Põe na HIT e para e descansa. Eu tenho certeza que você vai curtir. Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, rapidíssimo, como aquele anjo que descia no tanque. Ou não, né? Ou não. Ah, isso que nós estamos debatendo. Havia ou não esse anjo? Como o Elias já muito bem colocou, não é que o anjo estava lá, né? Ele descia, agitava a água e subia. Ele não ficava lá, né? Não morava no tanque. Pastor Elias Soares, pastor Eliel Silva, num debate de altíssimo nível, muito conhecimento. E Elias, pastor Eliel, deixou duas, não vou dizer perguntas, né, Eliel? Dois desafios para o Elias. Texto bíblico onde um anjo cura e até um relato histórico de cura no tanque de Betesda. Vamos lá, Elias. Bom, em primeiro lugar, o nosso debate qual é? Havia um anjo que agitava as águas? Esse é o primeiro ponto. As ilações a gente deixa para um segundo ponto. Havia. Eu tenho base bíblica para afirmar? Tenho. Apresentei vários textos que ele não trabalhou. A questão, ele atribuiu tudo isso à lenda, dizendo que esses pais da igreja eram simplesmente lendários, que Agostinho era lendário, que Tassiano era lendário, que Tertuliano era lendário, que tudo isso aqui é lenda. Aqui não diz que é lenda. Aqui são textos. O Dia Tesseron de Tassiano, 120 a 175, é lenda? Não, é um texto aramaico-siríaco. O Textus Receptus é uma lenda? Não, é um texto grego. O texto majoritário, que inclusive é publicado pela casa editora, esse texto majoritário, sim, é uma lenda? Não, não é uma lenda. 98% do texto grego da família 35 é lenda? Não, é texto grego. Então, apenas dizer que era uma lenda e desprezar mais de 5.800 textos em favor de 3 textos, eu também poderia dizer o mesmo, que esses 3 textos dele, que só são apenas 3, são lendas. Eu tenho mais de 5.800 em grego, dizendo que esse anjo realmente agitava a água. Depois eu tenho o texto do ARC, que é Almeida Revista Corrigida, mostrando que havia um anjo e que ele realizava isso. Agora, ausência de evidência não é evidência de ausência. O sobrenatural não precisa ser só cura. Por exemplo, um anjo fechar a boca do leão é um milagre ou não? Fala aí, meu querido pastor. Um anjo fechar a boca do leão para o senhor é um milagre, é uma maravilha ou não? Sim. E qual a diferença de fechar a boca do leão e curar um paralítico? Ele fechou a boca do leão para livrar Daniel. Não, mas não para promover interessa uma o porquê. competição para ver quem é o primeiro. A questão não é para quê. A questão é se. É isso que o senhor pediu. Então eu tenho um milagre. O anjo fechando a boca de leão. Cura. O anjo... Não, mas não interessa, porque ele realizou um milagre. É algo sobrenatural que o senhor reconhece que é um dos dons espirituais que estão descritos em 1 Coríntios, capítulo 12. Então, se ele realizou algo sobrenatural, o que o impediria de realizar uma cura? Até porque não é o anjo que cura. O argumento usado pelas pessoas é o seguinte: anjo não cura. O senhor cura? O senhor não vai ver nenhum anjo sendo usado por Deus para a cura. Mas tem para fechar a boca do leão, que é um milagre. É um milagre? O senhor reconhece que é um milagre? Milagre. Então acabou. Eu não, Agora, 30 segundos para encerrar a fala, o senhor cura, o senhor realiza a cura, o senhor. Através do dom de Deus, sim. O anjo também, através do dom de Deus, do poder de Deus. Então nós temos, gente, Pedro saindo da prisão. Está me entendendo? Nós temos a boca do leão sendo fechada. Os 3 jovens lá na fornalha de fogo ardente. Quem é que apareceu lá? Teve lá? Teofania. Não é uma teofania. Ali é Bar Elahim. Se trata de um anjo e não de Jesus. Vou precisar encerrar para o Eliel falar. Bom, Bora lá. A internet está dizendo que o Elias arruma resposta para tudo. Toda hora ele sai. Agora eu quero saber, na prova do professor Eliel, essa resposta aí que ele achou é válida, professor? Ele não... desculpa contrariar os nossos diletos internautas, mas ele não achou o registro histórico de que alguém tenha sido curado naquele tanque. Nesse registro que ele mostrou o que esses homens pensavam, mas não mostrou esses homens pensavam dizendo nos documentos da igreja. Ele está desprezando isso. Que tal coisa da igreja acontecia, ou seja, não tem um registro histórico de que alguém tenha sido curado porque se jogou naquele tanque. Não tem. Então, essa resposta ele não arrumou. A questão da comparação que ele fez com o anjo, fechar a boca do leão, Daniel, Pedro, nenhum deles contraria o caráter de Deus. Esses anjos foram enviados por Deus para aquela missão. Agora, que misericórdia é essa
que premia o que merece. O mais rápido, o mais ligeiro, o primeiro. Aí não é merecimento. Aí não é É misericórdia, é meritocracia. Uhum. Então, a minha posição aqui é esta. O texto existe? Existe. O texto está afirmando que o anjo descia? Não. O texto está explicando por que havia ali aquela multidão de enfermos ao redor do tanque. Tertuliano coloca-o como uma nota explicativa, ok? Razão pela qual, em alguns textos, está entre conchetes para diferenciar isso. E isto vai contra o caráter de Deus. Não tem nenhum precedente. Não tem nenhum precedente, ok? Vai contra o caráter de Deus. Eusébio de Cesareia diz que era uma lenda. Eusébio de Cesareia diz que era uma lenda. Então, há teólogos, historiadores que defendem a posição que eu estou defendendo aqui. E há também teólogos e pais da igreja que acreditam naquilo que o pastor Elias acredita. Então, aquele tanque, ele era alimentado por correntes de águas subterrâneas. Por um fenômeno natural, de vez em quando aquelas águas borbulhavam. Quando aquelas águas borbulhavam, aquele movimento, aquele borbulhar das águas, foi misticamente atribuído a um suposto anjo que descia ali, se banhava, agitava as águas, liberava um poder curador nas águas, e o primeiro que se lançasse era curado de qualquer enfermidade que tivesse. As expressões que o texto utiliza abrem margem para entendermos que ele está simplesmente explicando uma crendice daquela época, e a razão pela qual eu creio assim é o caráter de Deus. Deus nunca enviou. Ele enviou um anjo para salvar Daniel. Ele enviou um anjo para soltar Pedro. Mas Deus nunca enviou um anjo para promover uma brincadeira, uma competição, uma confusão como aquela que ocorria todas as vezes que as águas borbulhavam no tanque de Betesda para premiar o que mais merecesse. Isso não é graça, isso não é misericórdia, isso não é caráter de Deus. Vou devolver a palavra ao Elias, só aproveitar o gancho aqui, o pastor Léo falou que outros teólogos defendem, né, a posição, e eu quero mandar um abraço aqui para o pastor Átila Ribeiro, que está acompanhando a nossa transmissão ao vivo lá no YouTube. Glória! Meu faixa preta predileto. Pastor Átila, não, ele é do jiu-jitsu, é verdade. Ele é do jiu-jitsu. É meu parceiro de treino também, ele treinando lá no Espírito Santo, eu treinando aqui em São Paulo, porque se eu treinar junto com ele, eu vou apanhar o treino inteiro. Mas ele também falou que defende a mesma posição, viu, Elias? Só para citar aqui, ele está lá assistindo. Obrigado, viu, Átila? Deus abençoe, meu irmão. Vamos lá, Elias. Vamos lá. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Mostra uma pessoa que foi curada. O texto diz que o anjo, quando movia, aquele que primeiro caía era curado. Se havia confusão, é problema deles. Deus, ele é soberano, ele não está obrigado a curar ninguém. Mas ele apresentou essa regra como está no texto. Por exemplo, olha só, como a ausência de evidência não é evidência de ausência. Mateus 9,35 diz o seguinte: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. São apresentados todas as pessoas que ele curou aqui? Não são, mas está dizendo que Jesus fez. Eu acredito. Mas se o tem texto vários está registros de cura. Sim, mas os que ele curou são apresentados. Só que aqui não é apresentado. Você está me entendendo? Os que ele curou, o cego que ele curou... Aí não. O cego que ele curou, Bartimeu, está lá até, ele é chamado pelo seu patronímico. O outro, qualquer outro, o leproso, são apresentados. Mas aqui, olha, muitos milagres. Teve lugar onde ele fez muitas curas. Mas essas pessoas, o texto não está obrigado a apresentar aquilo que aconteceu. Nós somos povo da Bíblia. Eu creio na inspiração do Espírito Santo. Mas o senhor olha, o que me causa espanto. É o Senhor negar a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que aconteceu. Não, mas eu quero a prova. O senhor está agindo como um ateu, como um teólogo liberal, que quer ver a prova, quer tocar. Tomé. Você quer tocar. Olha só, aqui, olha só. O Senhor Jesus Cristo realizou muitos milagres. Que essa e defesa esses milagres todos não estão aqui apresentando às pessoas, mas ele realizou. Agora, dá um texto onde havia cura. Aqui o texto de João 5, 3 e 4, ele mesmo diz que é explicativo. Por que estavam lá? Estavam lá porque queriam ser curados.
Porque o anjo, quando agitava a água, havia cura. Agora, precisa apresentar a pessoa curada? Então, aqui também nesse texto, precisa apresentar as pessoas que Jesus curou e o texto não está apresentando. Agora, para fechar a questão, eu gostaria que o senhor apresentasse para mim quais são os manuscritos que o senhor encontrou abonando essa crença, essa lenda. Porque o senhor fala tanto nessa lenda, porque para comprovar, eu apresentei vários manuscritos da família 35, 98%, apresentei o texto dos receptos, apresentei o texto majoritário, apresentei o texto siríaco de Tassiano, apresentei textos. E o senhor não apresentou nenhum, o senhor apenas diz que é uma lenda, porque o senhor ouviu uma lenda de que é uma lenda, mas o senhor não tem documento para comprovar isso. E eu tenho, está no texto. Agora, pode falar. Não, é que eu preciso encerrar. Então, Você quer então pode isso? encerrar. Vai ser a última fala agora, do Eliel, e depois mais uma última fala do irmão, tá bom? Para encerrar. 3 minutos, porque o programa vai acabar, hein? Vai lá. Os inúmeros documentos que o pastor Elias alega ter apresentado, nem seria necessário. Porque os documentos que ele apresentou é o texto majoritário, que eu concordo desde a minha primeira fala que contém o texto. Então ele está debatendo sozinho, porque eu não estou debatendo isso. O texto, versículo 4, contém na maioria das cópias dos originais. Ele não está presente em uma minoria, que é o texto eclético, o texto minoritário, talvez o mais aceito, porque ele é mais antigo, e isso é um indício, nós, por favor. Isso é um indício de que o senhor sabe quais são os textos, os textos minoritários? Eu não preciso saber, o povo quer saber. No vídeo que o senhor gravou no YouTube, o senhor também não citou. Mas o povo quer saber. Acessa aí o YouTube, pastor Elias Tanque de Bethesda. Ele não sabe. Ele diz que os textos originais mais antigos e mais aceitos não contêm o texto. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Então veja o seguinte: o texto existe. O documento que eu estou falando, que ele está falando, são os originais. É o texto, eu já disse. O texto existe, só que esse texto, ele foi, o versículo 4, ele foi acrescentado com uma nota de rodapé explicativa. Tertuliano, no século II depois de Cristo, coloca essa nota de rodapé para explicar o motivo. O senhor está me atrapalhando. Você também me atrapalhou agora um pouco? Não. Se você assistir depois, você vai ver. Eu estou desenvolvendo o meu raciocínio. Deixa ele falar, depois você vai falando para concluir. Todas as vezes que eu atrapalhei o senhor, foi porque o senhor estava falando o que eu não tinha falado. Agora eu estou desenvolvendo o meu argumento e o senhor está me atrapalhando. 50 segundos. 50 segundos para ele concluir, Elias. Na minha última fala. Então, veja bem. Aquele movimento das águas, ele era um movimento natural. Aquele tanque, ele era alimentado por correntes de águas subterrâneas. De vez em quando, as águas borbulhavam. Aquele movimento foi atribuído a um suposto anjo invisível. Nunca ninguém disse que viu esse anjo lá. Eles acreditavam em um anjo invisível que descia, movia as águas. O primeiro que ali lançava era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Peço que o pastor Elias tenha a hombridade de se retratar quando diz que eu estou aqui em minha defesa agindo como um ateu, negando a palavra de Deus, sendo que ele mesmo sabe que há teólogos seríssimos, historiadores seríssimos, que também defendem o outro lado. Agora, aquilo que está claro na Bíblia para a nossa salvação, graças a Deus, não tem discussão, é bastante claro. O resto é periférico. Porra. Obrigado, pastor Léo, pelo carinho, viu? Muito bacana ouvi-lo, sempre muito bom. Vamos lá, Elias. Bom, como vocês puderam ver, nem o argumento que ele trouxe a favor dele, ele tem documento. Ele não tem documento, ele não sabe qual os nomes dos textos que corroboram com a argumentação dele. Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia não é documento, não é manuscrito. É historiador. É o historiador. Os manuscritos não estão em discussão. Mas o senhor acredita em tudo que ele diz lá? Os manuscritos não estão em discussão. Ué, você acabou de falar que não era para interromper, agora você está me interrompendo? O senhor está me fazendo uma pergunta. Olha só. Não, não estou fazendo, eu estou falando pro povo. Acabou de me fazer uma pergunta. Olha aí, ó. E agora, o que eu faço com essa benção? Ele está nervoso. O pessoal do jornal vai atrasar o jornal. Então deixa eu terminar. 1h da manhã pessoal, no jornal. Ó, os documentos, o argumento dele, nem ele consegue sustentar o argumento dele. Agora ele consegue criar uma lenda, mas não apresenta a fonte dessas lendas. Ele contesta o
texto original, texto grego, texto majoritário, família 35, 98%. O Dia Tesseron, de Taciano, que é do 2º século, ele só fica lá em Tertuliano, na de rodapé Tertuliano, mas os outros ele despreza tudo que eu falei. Agora, para corroborar, porque ele apresenta 3 textos, que ele não sabe o nome, mas eu já apresentei para vocês, Códex Vaticanos, Códex Sinaídicos e também o texto Alexandrinos. E agora, É o texto majoritário, é o texto bizantino. o texto bizantino, mas o seu, não contém. nem o dele, ele sabe. Eu acabei de citar, como que eu não sei? Não, esses 3 que eu citei, você não sabe. O texto porque esse é texto bizantino. crítico. O texto Meu querido, o bizantino. meu tempo tá correndo aí, tá? Deixa eu agora fechar a boca Pra do encerrar, babado. vai. Pra encerrar agora, ó. Pra fechar a boca do leão. Do Elias. leão. E, por favor, deixa eu falar. Você tá nervoso hoje. sem dúvida. Você não estava assim nos outros debates. Você está muito nervoso. Ó, olha só que interessante. Versículo 3. Nestes, o quê? Tanque. Jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Secular. Por quanto? Por quê? Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Ó, quando o anjo... Ó, porque se o versículo 4 não está nos melhores textos, o anjo agitara a água, então não consta, né? Nem o 3, nem o 4. Então não tinha anjo que agitava a água. Só que o versículo 7 consta no texto crítico. Sabe o que está no versículo 7? O enfermo respondendo-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada. Aqui não está entre colchetes. Não. E consta no texto crítico. Era o que ele cria. Olha, não. Então, mas ele tinha que tirar isso, porque você é uma lenda. Ele também tinha que acrescentar a colocar. explicação. O abençoado. Eu sei que o senhor está nervoso. Ó, se é uma lenda, e se tem que colocar entre colchete, ele não devia colocar em colchete só o 3 e o 4. Tinha que colocar o 7. Não, mas o 7 ele não falou está entre isso. colchete. Tá Você registrando verifica a fala contra a dele. Bíblia, Tá contra registrando a Deus, fala dele. contra os milagres e a favor dos ateus. Está registrando a Olha fala aí, ó. dele. Acabou. Acabou. Obrigado, Elias. Eu que agradeço. Pelo carinho, a paz. Igual no primeiro bloco, o programa vai acabar, eles ligam os motores e avança. A gente tá nervoso hoje. Gente, Segundo ele. não, se assim é o Eliel nervoso, tá Imagina. tranquilo. Eu, inclusive, já vou deixar registrar aqui os filhos do Eliel, então eles estão bem, viu, Eliel? Tão bem, né? Esse nervoso, se tá assim, que tranquilidade que esses meninos vão ter na caminhada, viu? Mas, ó, obrigado, Eliel, pelo carinho. Amém, obrigado. Pastor Elias, muito obrigado Eu pelo é que carinho. agradeço. Que debate, ó. Quente. E cheio de conhecimento, que é do jeito que a gente gosta. Cheio de aprendizado, tá bom? Resultado da enquete aí rapidinho na tela pra gente encerrar. Nós perguntamos lá se o anjo realmente descia e agitava as águas. 35% dizendo que sim. 55% dizendo que não. O pastor Eliel, nesta daqui, ele saiu na frente, hein? E 10%. Nossa, 10%. Eu não sei, muita gente em dúvida ainda. Muita gente em dúvida. Obrigado a todo mundo que votou, que participou. Obrigado aos meus convidados. Obrigado à produção aí que ajudou na produção desse programa. E foi bênção. Muito, muito, muito obrigado. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais um Vejam Só. Fica agora na sequência com o Jornal Toda Hora. Grande abraço e até a próxima.